Hoje eu vou explicar para você como que eu fiz esta belezinha aqui. Se você não conhecia o canal ainda, eu sou o Heitor Perger, fotógrafo e videomaker. Já deixa o seu like aí e acompanha o vídeo. Antes de analisar esse vídeo, eu devo ressaltar que ele foi muito inspirado nas técnicas do Daniel Schiffer. Não tenho certeza se é assim pronuncia o nome dele, mas vou deixar o link para o canal dele aqui embaixo. Eu não sei se ele é o criador desse estilo de filmagem, mas foi inspirado no trabalho dele. Inclusive, alguns de vocês perceberam essa semelhança. O trabalho dele é sensacional. Então, vamos lá. Vamos pro vídeo agora. Você vê essa primeira cena da faca saindo, que a Vanessa tira da baioneta e puxa. O que você tem que perceber nessa cena? Eu tava com a câmera em ângulo fechado ali, provavelmente 50mm, mais ou menos em full frame. Do momento que ela tira aqui pra cá, eu acompanhei com a câmera, certo? Eu peguei o movimento inicial aqui e puxei, certo? E fiz o movimento junto com a faca, certo? Você tem que perceber esse movimento junto com a faca. E como é que eu consigo esse efeito de começar devagarinho, acelerar e depois desacelerar? Isso se chama speed ramping, que eu acelero lá no Premiere a velocidade do clipe. Eu não vou entrar em detalhes de como fazer isso na edição. Se você quiser que eu comece a tratar sobre edição de vídeo, deixa aí também nos comentários. Mas basicamente o clipe começa devagar, acelera e depois desacelera, certo? Esse é o primeiro take. Isso que acontece ali. Vamos pro próximo. Você vê que a próxima transição da faca saindo para cá e saindo de cima é um corte seco ali, né? Mas você vê que ela tá descendo com a faca e eu tô acompanhando aqui com a câmera, certo? Eu começo de cima assim e vou baixando junto com o movimento da faca. Isso é um take bem difícil de fazer, parece tranquilo ali, mas eu tive que fazer várias vezes para conseguir acompanhar a faca certinho, certo? E aí você vê que quando ela começa a descer, eu acelero, né? E aí quando ela atinge a cebolinha ali, ela desacelera e depois acelera de novo, indo para baixo aqui, certo? Ela bate na tábua e nesse momento ainda continua com a câmera indo para baixo. Então eu fiz a filmagem nessa mesa mesmo. Então o que eu fiz? Eu fui acompanhando o movimento e aqui no final eu baixei para baixo da mesa para fazer um corte que não parece um corte, que parece continuação. E aí no outro take eu volto para cima, né? E faço mais um take dela cortando ali de cima. Você vê que aí ela já tá cortando com a faca, mas ainda veio de cima o movimento. Então parece que eu fui e continuou descendo e chegou nela de novo, né? É um efeito que fica bem interessante. E você vê que aqui, por exemplo, eu não tinha um corte bem inteligente para fazer, não tinha nada especial. E eu coloquei um overlay. Um overlay é um layer, uma camada que vai por cima do seu vídeo, que é esse aqui que eu tô mostrando agora. Foi isso que eu coloquei ali nesse take, esse overlay, que é tipo que nem se fosse um filme queimando, umas imagens diferentes, que é tipo uns 2 quadros ali, bem no corte. Então parece que é uma transição mais suave, mais sutil, que não cortou tanto o vídeo, entende? Essa que foi a ideia nesse corte ali. É importante ressaltar a sonoplastia. Muito da sonoplastia eu não fiz com o microfone da câmera. Nesse take aí que ela tá com a faca, eu utilizei o ali da faca, cortando em alta velocidade da própria câmera. Mas a grande maioria da sonoplastia, dos efeitos sonoros, eu pego na internet. Eu utilizo o Storyblocks, mas você pode botar lá no YouTube efeito de faca cortando, né? Se você pesquisar em inglês fica mais fácil ainda. Então tem várias formas de você pesquisar essa parte de sonoplastia na internet, que você pode depois adicionar na sua edição. Não recomendo você fazer com o microfone da sua câmera, porque a qualidade do som não vai ficar muito bom. Se você pegar o efeito sonoro separado, vai ficar mais impactante.
Esse take, por exemplo, dela tirando a cebolinha da lâmina da faca, você vê também que eu começo o movimento junto com o dedo dela ali e vou avançando na lâmina, vou avançando junto com a câmera em direção à tábua. Então esse movimento de panning que eu faço nesse take, né? Ele vai indo da esquerda para a direita e você vê que eu ponho um efeito sonoro ali que não é muito relacionado com o som que faria uma lâmina, um dedo passando numa lâmina, mas às vezes você utilizar efeitos sonoros diferentes do que seria na realidade agrega ao seu vídeo. Tem que ser uma decisão de bom gosto, mas pode ser bem interessante também. Essa parte dela derrubando a cebolinha ali, eu também tava com a câmera aqui, ali em 50mm mais ou menos, e fui baixando em direção ao prato que ela vai derrubar a cebolinha. Então tem esse movimento de tilt, que é esse aqui de cima para baixo ou de baixo para cima, que é tilt. Tem esse aqui que é panning, certo? E o roll, que é esse movimento aqui, no próprio eixo da câmera. Então aqui eu tô fazendo um movimento de tilt e descendo junto com a câmera, certo? E o efeito sonoro, novamente, você vê que é bem exagerado. Eu gosto desse tipo, um pouco efeito sonoro surreal, que pra mim agrega a filmagem, eu acho que fica muito legal. É importante você perceber que também tem uns efeitos de luz que aparecem de vez em quando ali na filmagem, que são um overlay também. É um efeito que você coloca lá, você coloca outra camada de vídeo que vai dando uns jogos de luz ali, vai deixando um pouco mais cinematográfico o negócio. Eu gosto de utilizar isso bastante. E eu utilizei em várias partes desse vídeo. Aqui na parte do torteio você vê agora que eu inverti a velocidade do vídeo, né? Eu fiz um speed ramping aqui, que ele começa rápido e o torteio vem da água quente para a mão da Vanessa, né? Eu achei que era um efeito legal, porque tu nunca vai ter a ideia de pegar o torteio de dentro da água quente e trazer na tua mão. Então eu inverti o efeito aqui nesse take. Aqui cortando a cebola também, você vê que tem movimento no take, é sutil, mas o que eu fiz? Eu peguei como se a mão da Vanessa fosse esse fone de ouvido aqui, eu peguei junto com a câmera e fiz o movimento junto dela cortando, né? Ela fazia esse movimento e eu fiz isso com a câmera também para simular o movimento como se a câmera estivesse acompanhando ali o corte da cebola, certo? Aí depois tem esse take bem em detalhe, bem próximo ali da Vanessa tirando a casca da cebola. Aí eu fiz esse barulho bem ressaltado de descascar, assim, que eu achei que ressaltou bastante o efeito ali. Esse take aqui de câmera invertida é bem uma marca do Daniel Schiffer. Você vê então nesse take aqui que ela pega a cebola de um lado e coloca do outro, eu começo com a câmera invertida. Então como que eu faço isso? Eu normalmente pego uma mão desse lado e giro assim, certo? Então você vai fazer esse movimento invertido para correto, certo? E ela tirou a cebola, por exemplo, daqui e veio para cá, de invertido para correto. Então foi basicamente isso que eu fiz. E aí adicionei o efeito sonoro ali da cebola batendo na madeira, certo? Esse take também levou várias tentativas. É bem difícil de você conseguir, com um ângulo bem fechado como estava aqui, que está bem em detalhe, não tem muito espaço para erro, de manter a cebola durante todo o tempo no frame. Se você analisar bem, podia ter ficado um pouco melhor. Mesmo depois de várias tentativas, podia ter ficado um pouquinho melhor esse take, certo? Mas ficou legal. Aí depois a gente tem mais um take da cebola sendo cortada. Eu fiz o movimento de levantar e baixar a câmera junto com o corte da cebola, mesma história. Aí você vê que eu utilizei aquele mesmo efeito de corte, que é aquele overlay ali super rápido, que parece uma queimada no filme, que eu gosto. Aí aqui ela tá fazendo o movimento circular na frigideira ali, fritando a manteiga, certo? E aí eu fiz a mesma coisa com a câmera, com o mesmo sentido que ela tava girando na panela, eu acompanhei esse movimento algumas vezes, giratório, e aí fiz um speed ramping ali, que você vê que começa bem devagarinho, depois acelera super rápido, certo? E aí aqui também você vê que desse giro eu pego e aproximo de cima para baixo. Então não tem tanta relação entre um take e o outro, mas para mim funciona, porque ela tá primeiro fritando a manteiga ali para depois largar a cebola. Então esse take da manteiga, eu coloquei a câmera de cima, assim, com ela com a mão aqui, certo? E ela larga a cebola e eu acompanho o movimento em direção à frigideira. Então ela tá aqui, larga a cebola e eu acompanho a cebola caindo na frigideira.
E você vê que tá fora de foco no início, então eu já fiz o foco assim, eu aproximei da frigideira, fiz o foco aqui, desaproximei, não mexi no foco, então ela tá desfocada aqui, tá totalmente desfocada, ela parte aqui desfocada e quando chega aqui ela fica perfeitamente em foco. Isso é um detalhe importante que faltou eu falar, que é que eu utilizei somente foco manual para esse clipe, exatamente para mostrar que é possível fazer sem Dual Pixel AF, sem super foco no olho da Sony, tá? Não precisa de nada muito fodástico na sua câmera. A única coisa que precisaria que faz uma grande diferença é os 120 quadros por segundo que a Nikon Z6 faz, que está me filmando agora. Mas se você tiver pelo menos 60 quadros por segundo, já basta, já dá pra você fazer um negócio desse nível ou até melhor, com certeza. Cara, você tem noção do trabalho que me deu montar esse mini estúdio no meio da minha sala? Você tem ideia? Acho que você podia se inscrever aí, né? Vai, eu vou te esperar. Vai, a gente vai esperar. O pessoal tá aguardando aí. Você vê que depois eu faço aqui esse mesmo corte, overlay ali, eu utilizei algumas vezes esse efeito, e aí eu faço o milho caindo, esse take não ficou tão legal, aparece a latinha do milho ali que tirou um pouquinho do glamour do prato, né? Mas vai caindo, você vê que tá focado lá embaixo, na frigideira, não tá focado na lata de milho, pelo menos isso, já tava lá. O molho aqui, eu peguei mais de lado aí na frigideira, então a frigideira tava aqui na minha frente, eu acompanhei o molho caindo nesse sentido, junto com o molho assim, né? Tem que ser um movimento bem rápido para você acompanhar isso. E aí adicionei esse efeito de água, de algo líquido caindo, tipo um splash assim, né? Aí aqui também eu faço um speed ramping, você vê que começa a cair o molho bem rápido por cima do tortéi, né? Esse ângulo de cima eu tava assim, né? Com a câmera nesse sentido, bem de cima, e aí começa rápido, depois desacelera, né? A tortéi caindo ali. Aqui também tem o queijo caindo. Esse take aqui você vê que tem um zoom out, certo? Esse zoom out eu fiz na edição, eu não mexi a câmera estava fixa ali naquela parte ali. Na edição eu começo com o take um pouquinho mais fechado ali, que você perde um pouco de nitidez, e vou desaproximando conforme o take vai passando. E aí depois com ela derrubando a cebolinha ali por cima, também eu não fiz um zoom em movimento com a câmera, eu fiz esse zoom na edição, então eu começo com ele aberto e vou fechando. Eu gosto bastante desse take. E eu adicionei aqui na direita do frame um overlay ali que dá tipo uns brilhos, dá uns flares que fica legal para esse momento ali do prato quase pronto, certo? Aí esse aqui, por exemplo, você vê que esse take teria sido melhor se eu tivesse utilizado um gimbal. Até eu poderia ter feito o take mais de longe, mas basicamente eu fiz aquela aproximação sem gimbal, que você vai aproximando sem fazer o passo, né? Eu fiz esse movimento aqui, aproximando no prato, e o foco também já estava focado aqui. Eu foco nessa distância, aí desaproximo, tudo desfocado, e vou aproximando até entrar em foco. Então ficou um pouquinho tremido ali no speed ramping que eu fiz de acelerar ali, mas passa, dá para passar. Mas o ideal era ter utilizado um gimbal aqui para ficar perfeito, ou para ficar mais ainda perfeito, utilizar um slider, que aí você não tem variação no eixo X nem no eixo Y, só na aproximação, certo? É o ideal. E aí esse take eu aproximei junto, já dizendo assim, ó, Vanessa, tu tem que deixar o prato aqui, nesse exato ponto, certo? E aí eu já cheguei com a câmera ali para focar bem ali. Se você deixa em foco automático, você vai perder alguns centésimos de segundo ali na focagem. E por mais que a sua câmera seja uma Sony A7 III, não tem como, ela vai perder um pouquinho ali. Então o ideal é utilizar foco manual para esse tipo de coisa. E aí você vê que tem um texto que vai junto com o prato ali. Isso é um efeito que você faz no After Effects com o Mocha, que é o tracking de câmera. O Mocha faz a leitura do movimento de um objeto na cena, e aí ele faz essa leitura e depois você pode acoplar um texto a essa leitura, que foi o que eu fiz aí no Torté Receita da Vanessa. E para finalizar, eu fiz um take circular, você vê que está acontecendo isso aqui, né? Então eu vou girando, mantendo o objeto em foco no giro, certo? É mais ou menos isso aqui que eu faço, certo? Que também é um take que fica bem melhor se você utilizar um gimbal ou um Steadicam.
porque aí você pode fazer um movimento bem maior, tipo, eu poderia ter feito um speed ramping aqui, super rápido aqui assim, até aqui, e aí aqui começar a desacelerar, certo? Teria ficado bem mais interessante, mas eu tentei manter mais simples esse vídeo. Eu não utilizei gimbal, não utilizei Steadicam, não utilizei slider, foi tudo com a câmera na mão. Não tem nenhum take nem no tripé, tudo na mão, absolutamente na mão. Então você não precisa de muito equipamento para fazer esse vídeo, certo? O que você precisa? Você precisa de uma boa luz. Você vê que para eu iluminar esse vídeo, se você está gostando da qualidade, não é porque eu estou utilizando uma Nikon Z6, é porque eu tenho muita luz aqui. Eu tenho esses dois painéis de LED atrás de mim e eu tenho uma luz principal aqui que é o meu AD600 Pro no modo de luz contínua com um softbox na frente dele, que dá essa luz difusa super bonita, que foi o que eu utilizei também para fazer esse vídeo aqui de gastronomia. Eu utilizei o AD600 Pro como luz principal dentro no softbox. Aí você vai dizer, nossa, mas um AD600 Pro custa 5 pau, como é que eu vou fazer se custa 5 pau? Não precisa, você pode comprar um softbox, que nem esse que eu estou utilizando, 80 por 80 centímetros, que é um ótimo softbox, e colocar algumas lâmpadas dentro. Tem lâmpadas específicas para fotografia, você pode utilizar lâmpadas comuns também, desde que sejam potentes. Já dá para você ter uma iluminação bem legal para o vídeo, certo? É muito importante você focar na sua iluminação. Não esqueça, essa parte é o que dá a estética do seu vídeo, é o que dá a estética da sua fotografia. O principal não é a câmera, é a luz, certo? É muito importante a luz, e se você não der importância para isso, você não vai conseguir um bom vídeo. E você vê que esse ambiente que eu tô aqui, ele é razoavelmente escuro. Ele tem as cortinas lá atrás que você tá vendo, mas elas são bem escuras, então o ideal é você fazer esse tipo de filmagem em locais bem escuros e você ter o controle total da iluminação com um softbox, com uma iluminação contínua que você tenha aí. Agora, se você não tem a opção de ter esses equipamentos de luz contínua, você pode levar uma mesa como essa, bem perto da janela, e a janela vai te dar uma luz suave, principalmente num dia nublado, a luz que vai entrar a partir da janela vai ser uma luz bem suave, certo? Claro que você não vai querer o sol direto batendo para dentro da casa, você vai querer uma luz indireta chegando pela janela, que também dá para dar um resultado bem legal, certo? E claro, a parte da apresentação do prato também é muito importante, você tem que ter um prato ali razoavelmente bonito. Mas se você quiser um caso que não é assim, é só você ver o vídeo lá do Daniel Schiffer, o mais famoso dele é lá, o vídeo que ele faz, que ficou super legal. Faz tipo uma salada de pepino, assim, o prato não ficou muito bonito no meu, segundo o que eu entendo de prato bonito, mas o vídeo ficou sensacional. Você pode fazer esse tipo de filmagem com qualquer câmera, mesmo que não tenha 60 quadros por segundo. Se você for filmar, toda câmera hoje em dia tem 30 quadros por segundo, você pode filmar em 30 quadros por segundo, desacelerar ela para 80% e exportar em 24 quadros por segundo, e você já vai ter um pouquinho de slow motion ali, já dá para brincar um pouquinho de desacelerar. Se você tiver 60 quadros por segundo, melhor ainda. E se você tiver 120, eu acho que é o ideal. Para esse tipo de trabalho, você consegue desacelerar super bem vários movimentos de queda, que fica muito legal. Só que aí, se você for utilizar 120 quadros por segundo, você precisa de uma velocidade de exposição de 1/250 segundos para você ter o desfoque de movimento correto. Então 1/250 segundos vai cortar muito sua luz, você vai precisar de muita potência de luz. E você não vai querer uma luz direta, dura. Você vai querer difundir a luz e ali você vai perder bastante potência, certo? Bastante intensidade dessa luz. Então tenha isso em consideração, você vai precisar de muita luz para gravar em 120 quadros por segundo. Estou pensando aqui se faltou falar alguma coisa. É claro que eu teria que passar pela parte da edição, mas seria um vídeo muito trabalhoso, porque tem muita técnica envolvida ali diferente que eu teria que explicar para vocês. Então, se você quer ver a parte técnica da edição desse vídeo, que eu posso mostrar para você sem problema, mas eu preciso que você compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Esse vídeo tem que ser muito visualizado, eu tenho que ganhar muito inscrito a partir dele para eu pensar que vale a pena mostrar a edição desse vídeo, certo? Então eu conto com você. Se você quer aprender como é que faz a edição desse vídeo, compartilha, deixa o like, deixa o comentário e leve esse vídeo ao máximo de pessoas possíveis.